Como que você se sentiu após o final da aula anterior, da aula 18.1, onde nós descobrimos que nós não precisamos decorar um monte de equações físicas, químicas, equações matemáticas? É muito bom sentir isso, né? É muito bom saber que quando eu olho para uma unidade de uma grandeza, ela está me dizendo literalmente qual é a equação. O que nós vamos fazer hoje? Antes de mais nada, nós vamos rever um pouquinho daquela aula anterior, só que sem trabalhar em exercícios. Eu vou trazer mais algumas equações, algumas unidades que são simples, para depois sim, um segundo momento nessa aula ainda, partir para dois exemplos de unidades um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais trabalhosas, mas que não tem dificuldade nenhuma de se entender o processo. Ok? Se eu te perguntasse, qual que é a equação em que a gente utiliza para calcular a quantidade de movimento de um corpo? Será que você lembra? Espero que sim. Mas e se você não lembrar? Aí você olha lá no teu exercício, ou então você pergunta para o professor, qual que é a unidade de quantidade de movimento? E ele vai te falar que a unidade de quantidade de movimento, que eu estou abreviando aqui como Q, vai ser dada em quilos, que multiplica metro por segundo. Aí você olha lá no seu exercício, então, calcule a quantidade de movimento em quilo que multiplica metro por segundo, ou então está nas alternativas. Ora, o que a gente tem que fazer? Buscar a massa, esse aqui é o valor da massa, e o que eu meço em metro por segundo? Não é velocidade? Velocidade. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento de um corpo é a massa vezes a velocidade dele. Olha que fantástico. E se fosse impulso? Qual que é a equação de impulso? Você lembra? Não? Mas eu vou te dizer que a unidade dele é Newton vezes segundo. Ora, então significa que a nossa equação para calcular, basta eu pegar quantos newtons de força estão sendo aplicados por segundo. Segundo não é tempo? Então, força vezes o tempo. E chegamos à equação. Então, a gente parte da unidade, chega na equação. Parte da unidade, chega na equação. Olha que tranquilo. Vamos fazer mais uma. E se eu quisesse calcular, então, o trabalho realizado num corpo? Aí fica um pouquinho complicado, porque a gente assume um novo valor. Trabalho, a unidade no SI é joule. Não é isso que a gente já estudou? É joule, que a gente abrevia como um J, em homenagem a Joule, né? Mas a unidade oficial dele, no sistema MLT, que nós dizemos, né? Quem que é? Você consegue lembrar? Vai ser Newton vezes metro. Sabe o que significa? Significa, então, que o trabalho, o que eu meço em Newton? Acabamos de fazer ali em cima, né? Então o trabalho vai ser medido em Newton, vai ser força, metro vai ser distância. Olha aí, que facinho também. Super tranquilo, não é verdade? E se você está andando pela rua, então, e uma senhora, toda jeitosinha, te pergunta, te pede para calcular o campo elétrico. Ela te dá alguns valores, te pede para calcular o campo elétrico. Aí você pergunta para ela, em qual unidade de campo elétrico que a senhora quer? Ela vai te falar, em newtons por coulomb. Aí você fala assim, pera, então vamos anotar. Ela quer o campo elétrico em newtons por coulomb. Então ficou fácil você falar para ela. É só você pegar Newton mede força, então é a força que está sendo envolvida aí, dividido coulomb. Coulomb é a unidade de carga. Olha que fácil. Então eu tenho que o campo é a razão entre a força e a carga que está sendo envolvida. Novamente, saio da minha unidade e vou para a minha equação. Certo? Podemos fazer o mesmo para impulso. A unidade de impulso de intensidade é watt por metro quadrado. Significa que a intensidade de qualquer coisa, intensidade sonora, por exemplo, vai ser dada em... O que eu meço em watt? Watt eu meço potência. E o que eu meço em metro quadrado? Eu meço área. Então, mais uma equação, dentre inúmeras outras que eu não vou mostrar todas aqui, tá?
Então, mais uma equação que a gente não precisava ter decorado, porque a unidade nos está dizendo o que eu tenho que fazer para calcular. Correto? Tem várias outras ainda. Então, aqui são simples, que a gente não precisa decorar mais. Mas qual era o intuito dessa segunda parte dessa aula? Trazer algo um pouco mais complexo. Então, eu vou trazer aqui para a gente 2 exemplos, eu vou começar aqui pelo primeiro, de como a gente pode trabalhar sem equações. O primeiro exemplo é esse aqui. A uma certa massa M de água, são fornecidas 200 calorias. Como consequência disso, sua temperatura varia de 20 para 60 graus Celsius. Sabendo-se que o calor específico da água, que a gente chama de Czinho, certo? Czinho, é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, calcule a massa de água envolvida no processo. Você lembra qual é a equação que você tem que usar aqui? Se você reparar, na verdade ele deu pra gente. Quando ele falou que a unidade de calor específico, o calor específico da água é igual a 1 caloria para cada grama vezes grau Celsius, ele nos trouxe a equação. Olha que lindo. Significa que a unidade de calor específico, Czinho, o que eu meço em caloria? Então, eu vou passar para cá limpo, ó. Calorias por grama vezes grau Celsius. Então, eu não preciso nem substituir aqui para falar que caloria é medida de calor. Deixa eu apagar aqui, fazer um pouquinho melhor. Não preciso substituir aqui para dizer que isso aqui é a massa e não preciso dizer que isso daqui é a temperatura θ. Eu simplesmente posso assumir os valores que foram dados no exercício, no enunciado, e colocá-los aqui. Então, por exemplo, eu poderia falar então que qual é o valor de C, de Czinho? Vale 1. 1 vai ser igual a quantas calorias? É exatamente essa a pergunta, não é? Não é isso? Não, perdão. A pergunta, na verdade, ela é qual é a massa? Perdão. Quantas calorias foram oferecidas? 200. Então, quantas calorias? Eu assumo 200 aqui em cima. Dividido por tantos gramas, que a gente precisa, vezes grau Celsius. Agora, você tem que conhecer um pouquinho da matéria também. Se eu estou falando em grau Celsius, qual temperatura que é? 20 ou 60? Nenhuma das duas. Na verdade, é a variação de temperatura. Se foi de 20 até 60, significa que a variação Δθ vai ser a temperatura final, que são 60 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que são 20 graus Celsius, portanto, 40 graus Celsius. Correto? Perfeito? Então, se eu quisesse achar qual a massa aqui, grama está dividindo, passaria para cima, daria G vezes 1 é G, e eu sei que isso daqui é a minha massa, portanto, eu vou ter que minha massa vai ficar igual a só quem ficou desse lado, 200 sobre 40. Isso aqui vai me dar 20 dividido por 4, 5 gramas. Perfeito? Mas e se eu quisesse ser teimoso? Eu quisesse escrever a equação e colocar os valores da equação, o que eu faria? Eu pegaria isso daqui e diria que o Czinho é igual. O que eu meço aqui? Caloria? Então é Q dividido gramas, massa, vezes grau Celsius, nós já vimos que é a variação da temperatura. Então, o que você abre no seu livro, na sua apostila e encontra, é o valor de Q, que a gente fala que Q é igual a M vezes C vezes Δθ. E essa equação aqui, ó, você não precisa mais decorar, porque ela está exatamente aqui. Olha que lindo, olha que fantástico. Super tranquilo, né? A partir da unidade, então, de calor específico, eu consigo retomar a minha equação, fazendo esse processo aqui, ou simplesmente achar o valor que me é pedido num exercício. Isso não é trapaça. Isso chama-se análise dimensional. Por quê? Porque as grandezas têm que ser dimensionais. Elas têm que possuir a mesma unidade, a mesma grandeza. Ok? Então, vamos apagar tudo isso. Vamos ao segundo exemplo, que você está andando na rua e aquela mesma senhora te encontra novamente e fala assim para você, ó. 2 pequenas esferas, A e B, carregadas com 2 microcoulombs e 5 microcoulombs, respectivamente,
estão separadas no vácuo por uma distância de 1 metro. Calcule a força de repulsão eletrostática entre as esferas. E ela fala assim, ó, eu vou te dar uma coisa, K0, a constante de permissividade do vácuo, é de 9 vezes 10 elevado a nona newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. E agora? Como que você calcula isso daí? Qual que é o valor da força? Exatamente como nós fizemos no exercício anterior, a nossa unidade de K0 vai nos dizer qual é a nossa equação. Você lembra qual é a equação da força eletrostática? É essa. É exatamente essa aqui. Eu vou dizer aqui, ó, que K0 é igual a qual unidade? Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. Então, das duas, uma. Eu posso simplesmente trocar os valores e voltar à minha equação, ou posso calcular direto por esses caras aqui que eu já tenho os valores. E a pergunta é, qual é a força? Calcule a força de repulsão, não é isso? Então, se eu quero calcular força, eu quero calcular quantos newtons tem. Então, eu tenho este valor, eu tenho este valor e eu tenho este valor. Eu consigo calcular N. Se eu chamar N de F, para não ficar complicado, eu vou dizer assim, ó, 9 vezes 10 elevado a nona, que é o valor de K0. Tem que ser igual a F, que é a minha pergunta que multiplica. O que é metro quadrado? A princípio a gente pode pensar área, mas a gente sabe que não envolve área aqui, porque é a distância entre duas partículas carregadas. Então imagina que eu tenho uma partícula positiva aqui, uma outra partícula positiva aqui, e elas estão separadas no vácuo por uma distância d. Não envolve área. O enunciado deixou isso claro. Então, se não é a área, significa que eu tenho que pegar essa distância e elevar ao quadrado. Então, qual que é o valor da distância aqui? É 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por coulomb ao quadrado. Qual que é a unidade? Ó, coulomb está aqui, só que está em microcoulombs. Então, significa que 2 microcoulombs, que eu vou deixar anotado aqui, ó, 2 microcoulombs, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, assim como 5 microcoulombs é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Só que para prestar atenção, é coulomb elevado ao quadrado. E eu tenho duas cargas aqui, 2 e 5. O que eu faço? Eu somo. Se eu somar coulomb com coulomb, dá coulomb. Só que se eu multiplicar coulomb por coulomb, vai dar coulomb ao quadrado, não é verdade? Assim como eu multiplico um lado pelo outro quadrado, lado vezes lado, ou seja, metro vezes metro, não dá metro quadrado? Aqui, se eu multiplicar coulomb por coulomb, eu vou ter coulomb quadrado. Significa, então, que essas duas cargas que estão aqui estão multiplicando. Então, isso aqui significa 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica 5 vezes 10 a menos 6. Ou seja, coulomb vezes coulomb. Portanto, coulomb quadrado. Perfeito? Se eu for resolver isso daqui, essa matemática agora, duas, ó, vai dar bem passo a passo, bem didático. 9 vezes 10 elevado a nona vai ser igual. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes f, f. Portanto, só resolver aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. 10 que multiplica, como que a gente trabalha com notação científica mesmo? Se elas estão multiplicando, basta somar os expoentes. Menos 6 com menos 6, menos 12. Correto? Então eu passo para cá, já que está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Então eu vou ter que f é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, que multiplica 10 vezes 10 a menos 12. Quanto vai dar isso? Tem duas formas de fazer isso. Eu posso trabalhar essa notação científica aqui e deixar 10 a menos 11, ou posso fazer 9 vezes 10 para dar 90. Então, tanto faz. Eu vou fazer esse segundo aqui, ó. 9 vezes 10, 90, vezes 10, 9 menos 12, menos 3. Correto? Então, na verdade, para deixar isso aqui em notação científica de forma correta, eu tenho que deixar este valor aqui na unidade. Então, eu vou falar que isso aqui é 9 vezes 10 a quanto? A menos 2 newtons. Ou 0,09 newtons.
Isso sem saber qual é a equação, porque eu não escrevi ela aqui ainda, não é verdade? Se eu fosse voltar aqui para tentar resgatar essa equação, o que seria? K0 é igual, Newton eu meço força, a gente já viu que aqui não é a área, então é a distância ao quadrado, dividido, e a gente viu aqui que tem duas cargas interagindo. Então é Q1 ou QA vezes QB. Se eu isolar a força, esses dois rapazes passam multiplicando para esse lado e a distância que está multiplicando vai passar dividindo. Portanto, eu vou ter isso daqui. K0 que multiplica QA vezes QB. Tudo isso sobre distância ao quadrado. E é essa a equação que você tecnicamente teria que ter decorado, ok? Olha que simples. Então, enfatizando novamente, você pode ter total segurança em olhar para uma unidade e falar assim, eu não preciso decorar esta equação. Tranquilo, né? Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Eu vou pegar exemplos aleatórios, nós vamos calcular o que está pedindo, sem utilizar equação nenhuma. Só uma listinha aí de exercícios, ok? Espero que isso realmente seja útil, porque isso é muito útil pra gente, uma vez que não faz a gente decorar um monte de coisa. Te vejo em breve. Um grande abraço.